A inteligência artificial afeta a nossa capacidade cognitiva? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altair, temos pergunta de muitos ouvintes aqui, Altair. Resolvemos fazer um compilado das perguntas dos nossos últimos ouvintes, dos ouvintes que enviaram perguntas sobre IA, inteligências artificiais em geral. A gente já tem episódios sobre, o tema e tal, mas que ficaram diluídos em outros episódios. Então a gente vai fazer um compiladão das dúvidas, dos comentários das pessoas sobre inteligência artificial e acrescentar algumas coisas, retomar assuntos que foram trazidos em outros episódios e complementar com algumas coisas até aqui. Mas como os ouvintes mais hardcore sabem, esse é o 50º episódio, né? E nos episódios a cada 50 a gente costumava ter um desafio, que foi no episódio 400, certo, Ken? Exatamente, no Naruhodo 400 nós tivemos o desafio da Luminar. Luminar resolverá o enigma que trará Milha de volta de sua depressão antes do pôr do sol, né? Basicamente é o quê? Milha está há 3 horas enferma. Qual a probabilidade de que ela receba o antídoto em mais de 3 horas e meia, dada a taxa de produção de antídotos da máquina de raios? E aí a pergunta é se ela conseguiria ser salva em tempo hábil ou se dependeria da solução correta de Luminar e da intervenção de Zéfiros. Não é isso, Altair? Para entender toda a história é só ouvir o episódio 400, né, que a gente faz toda a romantização da história e tal. Exato. Tem toda uma especificação, uma definição bem romantizada. Isso, tem toda uma historinha bonitinha, né? Isso. E aí nesse episódio a gente lança o desafio, né, e logo depois alguns ouvintes tentaram dar a resposta e um deles acertou. Um deles acertou, só um inclusive, né, Altair? Pois é. Que fez uma resposta muito boa, aliás. Pois é, olha, foi em setembro de 2023 que ele mandou a resposta, Altair. É o Atílio Leitão Pellegrino, que diz o seguinte: ele diz que a probabilidade que ela receba o antídoto em mais de 3 horas e meia, dada a taxa de produção de antídotos da máquina de raios, é de 77,88% aproximadamente. Note que é a mesma probabilidade dela morrer. Logo, ela não irá sobreviver com 100% de certeza se Luminar não encontrar a solução correta. Então, para garantir que Milha sobreviva, é necessário que Luminar responda corretamente e assim Zéfiro intervenha. E aí ele manda um PDF, né, de 3 páginas com a resolução. Afinal, o Atílio é mestrando, e talvez já seja mestre hoje em dia, né, em modelagem matemática na FGV EMAP do Rio de Janeiro, Altair. E aí, como é que tá a resposta dele estruturada, Altair? Não, tá muito boa. Então, porque a ideia é que a Milha está enferma e tem uma máquina de raios que produz o antídoto. Uhum. Só que ela produz numa certa frequência, numa certa taxa de produção, né? Mas só que essa taxa de produção é maior do que o tempo que a Milha tem para sobreviver. Correto. Então tem que ter uma coincidência, né? No entanto, o Luminar, que veio para salvar a Milha, ele tem que dar uma resposta a um desafio proposto pelo Zéfiro, né? E aí a ideia é que ele consiga dar essa resposta. Então uma das perguntas é: será que a máquina vai produzir o antídoto espontaneamente e não vai depender da solução do Luminar? Ou de fato depende da resposta dele e do remédio, né? E aí, como o Atílio comentou, na verdade, se você apenas esperar a máquina, vai acabar, a Milha morre. E ele detectou corretamente que a distribuição de probabilidade desse evento-tempo é uma exponencial. Aí ele calculou a integral da exponencial, tal, né? Não precisaria ter feito desse jeito tão bonito, mas ele detectou mesmo, né? E aí mostrou que a probabilidade dela morrer é 77%, assim como estar viva. Logo vai depender da solução do Luminar também para ajudar. É basicamente isso. Então, parabéns, Atílio. Isso. Você ganhou o nosso prêmio de mente brilhante da semana. Não, dos 50 episódios, né? São 50 episódios. Exatamente. Brilhou. Cognitiva, Altair. A gente teve várias perguntas de natureza diferente, como você falou, né?
E o primeiro e-mail veio do Jonathan Sicuro, que é de Curitiba, estuda psicologia e trabalha como Uber. Olha só. E diz que o podcast, portanto, cai como uma luva para ele. O Jonathan diz o seguinte: como um quase psicólogo e um amante da tecnologia, gosto muito de estudar as IAs. E como gosto muito do podcast, pedi para o ChatGPT fazer uma previsão de quais seriam os próximos episódios, onde acredito que ela errou. Também me deparei com estudos sobre como as IAs tendem a exagerar em 5 vezes a conclusão de um artigo científico. E para quem já pediu para a IA contar uma piada, sabe que ela é horrível com isso também. Isso gerou minha pergunta: por qual motivo as inteligências artificiais têm uma dificuldade em previsão, discernimento e humor? Um abraço para toda a equipe Naruhodô. Por curiosidade, aqui tem um PS dele até. Por curiosidade, a previsão dos próximos episódios foi: por que sentimos vergonha alheia? O cérebro pode gostar de estar entediado? E existe um jeito certo de tomar decisões rápidas? Olha, não são ruins os temas, hein, Altair? Só que as 3 perguntas já foram respondidas. É esse verdade. Que é o negócio. Temos também o e-mail da Ana Brandão, que diz o seguinte: primeiramente, parabéns pelo trabalho sensacional de vocês. Sou ouvinte já por muito tempo. Sou psicóloga e atendo muitos jovens com transtornos do neurodesenvolvimento que têm dificuldade em se concentrar para a leitura de livros. Uma das estratégias utilizadas para que acessem conhecimento sem querer que precisem ler muitas páginas é o uso de audiobooks, podcasts, vídeos explicativos. Mas me pergunto até que ponto a longo prazo esses hábitos não prejudicam ainda mais a cognição. Uma geração que pede resumo de livros para o ChatGPT e ouve audiobooks resumidos geralmente, estaria defasada quanto a quais aspectos do desenvolvimento cerebral pelo fato de não praticarem a leitura. Muito obrigado, ficaria muito feliz se respondessem. Ótima pergunta. Temos pergunta também do Anselmo Blanco Domingues, que diz o seguinte: caros amigos à distância do Naruhodô, algumas pessoas, referências nesse assunto, são categóricas ao afirmar que as IAs atuais apenas mimetizam muito bem, via linguagem, comportamentos humanos, que na verdade nada sabem, nada sentem. Eu particularmente acredito nessa linha de pensamento, mas torcendo e esticando as ideias para ver se dali saem outras ideias. Um indivíduo humano / biológico não aprende a agir como ser humano justamente mimetizando outros seres humanos? Fazer algo que se aprendeu a fazer não é mimetizar? Sei que nosso cérebro, com a evolução, criou atalhos, receitas semi-prontas que nos fazem aprender ou intuir algumas coisas sem muitos exemplos. Mas a IA, sendo treinada, não apenas forma o conhecimento como algo memorizado, mas também esses atalhos do nosso cérebro atual, que é a fonte de toda a alimentação, entre aspas, dada à IA. Sim, viagem. Não estou sob efeito de nenhuma droga, nem ilícita, nem lícita. Estou apenas em um momento Altair de ser. Sai de mim. Aí entra o parênteses: Altair, me desculpe falar assim, não te conheço de verdade, além do que você expõe no podcast Naruhodô. Mas o Altair que realizo na minha mente, com as poucas informações que tenho, é assim, viajandão, como às vezes sou. Tem um nome pra isso, chama identificação projetiva. Tá certo então, Anselmo. Temos também o e-mail da Joana Singer, que é psicóloga, analista do comportamento de São Paulo e apoiadora do Naruhodô. Obrigado, Joana. Uma das minhas atividades é a docência, e assim como outros muitos colegas professores, tenho encontrado o desafio de ensinar meus alunos e orientandos a fazer bom uso da IA para pesquisas acadêmicas, revisões sistemáticas, construção de método e até análise de dados. Vejo o uso de IA sendo usado a serviço da preguiça e, em alguns casos, até da desonestidade científica. Adoraria ouvir o Altair falando um pouco sobre isso e dando exemplos de como a IA pode levar a caminhos científicos perigosos e, ao invés de avançarmos, andarmos para trás. E temos ainda o e-mail do Mário Lúcio, curtinho, que diz o seguinte: olá, quem é Altair? Quando os modelos generativos de IA assumem funções, a tendência é que os resultados sejam melhores na saída dos prompts. Essa estratégia na vida humana faria sentido? Ou seja, quando assumimos personas na vida, nossa produtividade é melhor? E finalmente temos o e-mail do Matheus Saca,
que dia de Garça, São Paulo, e diz o seguinte: saudações, Carlos Altair. Quem sou estudante de psicologia e trago uma dúvida que provavelmente está no imaginário não só dos meus futuros colegas de profissão, como de diversas outras profissões, as quais seria impossível imaginar esse cenário em outros tempos. Será que as IAs irão substituir os psicólogos na aplicação de terapia? O que existe de trabalhos científicos a respeito da eficácia desses softwares nessa aplicação? Sempre escuto que é só uma ferramenta e ainda precisará de pessoas para utilizá-la, mas sinceramente penso que se existe demanda para 10 trabalhadores em determinada empresa e aparece uma máquina que faz o trabalho de 9, apenas um deles não será substituído. No caso dos psicólogos, acontece o inverso, ou seja, se eram necessários 10 pacientes para constituir a renda no final do mês e 9 deles passam a utilizar uma IA, esse único que sobra não será o bastante. Desde já agradeço não só pela resposta, como pelo excelente trabalho e principalmente pela companhia que me fazem no trajeto até a faculdade, que é razoavelmente longo. Muito obrigado, Matheus. Que bom que a gente faz a companhia e faz parecer o seu trajeto menos longo do que ele é. Altair, são várias perguntas aqui. O que a ciência já pode dizer sobre todos esses questionamentos acerca da inteligência artificial, Altair? Você pode me ajudar com isso também, viu, Kim? Opa, vamos lá. Eu vou contar um caos do seu passado como computeiro. Tá bom. Tá? No seu passado longínquo, lá atrás, eu tenho certeza, vai te eliciar memórias bem antigas, tá? Tá bom. Quando você fazia lá federal, tal, com processamento de dados, você lembra de um sistema operacional que chamava CPM, que tinha um programa chamado Multiplan? Putz, lembro. Você lembra? Lembro. Você não lembrava dessa palavra, você achava que nunca havia essa palavra na sua vida, né? É verdade, mas quando você falou CPM me veio assim. Isso, Multiplan, né? 1982 ele foi criado, tá? Esse programinha. E aí esse programinha era um programinha de análise de dados, né, de análise de dados, que depois deu origem a um programa que aí mais pessoas conhecem, que é o Lotus 123. Isso. Lá no DOS. A primeira planilha eletrônica, né? Isso. Então a pré-planilha veio do Multiplan. Certo. Né? Aqui desenterrou a poeira louca, já denuncia a idade loucamente. Né? Verdade. Então, verdade. Então, para a maior parte das pessoas... Porque para os mais jovens, até Excel é coisa de velho, né? E Excel é a evolução do Lotus 123, né? E o Multiplan é o que deu origem ao Lotus. Exato, então, tipo, é a pedra de roseta do negócio. Né? Aí o Lotus 123 estava no DOS e tal, né? E depois deu origem ao Excel. Na verdade, o Excel era um competidor da Lotus, né? E no Mac foi lançado em 1985 e no Windows em 87. Sim. Né? E é interessante a história disso, porque o Excel tinha um programa que trabalhava no mercado financeiro que também chamava Excel. Então eles tocaram um processo contra a Microsoft na época dos anos 80, né? E aí depois, na verdade o nome correto do Excel é Microsoft Excel, por causa disso, né? E aí a Microsoft tentou emplacar, em vez de escrever Excel, escrever XL. Certo. Né? Que é Excel, né? XL. Tanto é que se você presta atenção no símbolo do Excel, ele é um X e um L, assim, estilizado. Certo. Tá? Ficou isso. Né? E por que você está falando do Excel, né? Porque aí depois o Excel cresceu mais. Em 1993 ele recebeu uma linguagem de programação que é o VBA, que é o Visual Basic, que permitiu um grande avanço de várias coisas. E hoje mesmo o Excel tem recursos de IA instalados nele e tal, né? Recursos de otimização que vieram depois e tal, né? Por que eu tô contando essa história? Porque lá nos anos 80... E aí tem umas referências fantásticas que me dão muito trabalho de achar, viu? Porque é difícil achar na internet, porque você tinha que pegar o papel mesmo pra procurar. Certo. Né? Tinha, nos anos 70 e 80, assim, quando tava começando esse burburinho, tinham vários editoriais, assim, de jornal, dizendo que o Excel ia roubar o trabalho das pessoas. Né? Que agora muitos postos vão ser perdidos porque apareceu o Excel, que facilita o trabalho de várias pessoas. Exatamente a mesma discussão de agora. Exatamente, a mesma coisa, tá? E aí é muito interessante estudar isso que me fez pensar, né? Voltar lá atrás primeiro, né? Porque essa relação entre tecnologia, trabalho e produtividade sempre existiu. Tá? E a gente acha de forma meio assim simples que quanto mais tecnologia, mais produtividade, menos empregos e essa dinâmica. Sim. Tá? Mas não necessariamente é assim. Não necessariamente é assim. Então, essa preocupação de que a IA vai substituir empregos, vai tirar empregos, é mais ou menos falaciosa. Ela vai modificar. Ela vai gerar modificação. Qual que é a grande diferença entre a revolução do Excel, por exemplo, e agora dos LLMs? Qual é a diferença? É o gap. É o gap de tempo entre a modificação dos empregos.
Tá? E das necessidades de trabalho. Então, o gap entre a implementação da tecnologia e o impacto no mercado é mais rápida. O gap é menor. Sim. Tá? E aí vale muito a pena falar como que aconteceu essa implementação do Excel. Então, teve resistência ao Excel, assim como o Multiplan, o Lotus 1, 2, 3, também teve. Tá? Teve resistência. Algumas pessoas, por exemplo, como o nosso amigo Jonathan, que é amante da inteligência artificial, teve pessoas que foram interessadas a aprender o Excel mais rápido. Né? E aí você cria no mercado, não sei se você lembra disso, você cria no mercado uma especiação, sabe? Cria duas espécies. Os amigos do PROC-V, que é quem sabe usar PROC-V, que já é um recurso médio mais avançado, e aqueles que só sabem apertar número, né? No Excel. Até hoje tem isso. Tem o povo que sabe usar tabela dinâmica, os recursos do Excel, e a galera que não. Né? Inclusive tem um artigo desse ano mostrando a importância de saber bem Excel para trabalho. Mesmo. Certo. Né? E tem um artigo para contadores. Era um artigo de uma revista de contabilidade mostrando que hoje, se os contadores na universidade mesmo aprendessem mais Excel, isso tem uma importância maior do que ferramentas de IA. De fato, para implementação de coisas, soluções. Porque conceitualmente, né, as planilhas eletrônicas, como o Lotus 123 e o Excel, eles são uma versão daquilo que os contadores faziam num caderno gigantesco, né? Isso, e que as pessoas faziam à mão. Né? Exato, tinha que fazer a lápis, inclusive, porque tinha que apagar, né? Você refazia a conta e o resultado era dinâmico, aí você tinha que colocar o novo resultado, né? Exatamente. Então, a ideia, por exemplo, pense que hoje para boa parte, imagina que você trabalha no mercado financeiro, por exemplo. Imagina que hoje o Excel foi abolido, sumiu. Vai acabar o mercado. A galera vai ficar desesperada se o Excel sumir. Sim. Né? Então, o que acontece? O Excel, por exemplo, ele é um repositório de funções. Muitas coisas que você tinha que fazer à mão, você concatena todas essas funções num bloco, e aí vira uma caixa de ferramentas de funções. Só que aí o que você tem que se adaptar cognitivamente para saber usar a ferramenta? E aí aprender os PROC-V, aprender as tabelas dinâmicas e tal. Então existe toda uma série de competências que vai desenvolver no trabalhador uma ontologia, um glossário de novos termos que ele tem que aprender. Né? E aí, se você domina esse glossário, você vai fazer parte de um grupo seleto de pessoas que têm isso, e isso vai te diferenciar no mercado. Faz sentido? Sim. Né? E aí tem lá os unidos do PROC-V e o povo que só usa Excel lá pra colocar número, fazer tabelinha do mercado. Né? Tudo bem, nada contra, tem lugar para todo mundo. Né? A ideia, assim, da inteligência artificial, ela é mais ou menos que a mesma coisa. Ela é um repositório de muitas funções, muitas, então você pega... Além das funções do Excel, você pega outras funções que as pessoas já tinham, é um novo salto. Então, a gente ainda está no começo. Então, a ideia vai ter pessoas que vão se especializar muito nessas IAs, e aí, qual que é o gargalo? É o prompt. O que seria o PROC-V da inteligência artificial? Né? Como que você consegue extrair o dado de forma mais auditável possível e consistente? Tá? Isso está para ser construído ainda. Tá? E vai ter as pessoas que vão ter um uso mais limitado mesmo. Tá? Só que qual que é a diferença? Você fica psicótico por causa do Excel? Não. Talvez você fique desesperado por ele. No máximo você pode ficar ansioso, sei lá. Né? O problema é o problema é o front-end. É a interação. Né? Então, o Excel, por exemplo, é uma coisa muito passiva. Ele depende que você inpute o dado, aí ele te dá uma resposta com base na sua imputação e tal. Né? O front-end das linguagens generativas que é o lance. Tá? E aí, é isso que gera problema. É o front-end, não é o back-end, não é a estatística tá, do negócio. E aí vale a pena resgatar um economista que cunhou um termo que chama paradoxo de Solow. Já ouviu falar o paradoxo de Solow? Não. Né? Vem do Robert Solow. Ele ganhou o prêmio Nobel nos anos 80 de economia ali, né? Mas na verdade ele chupinhou o termo de um outro cara, que eu gosto muito, que é o Eric Bijolfsen. Né? Esse Eric é um economista também, ele tá velhinho, mas ele tá vivo ainda. Né? Tá. Ele fez um trabalho, né, descrevendo um negócio que chama paradoxo da produtividade. Ele coletou dados macroeconômicos, né, dos Estados Unidos e ele mostrou que nos anos 70 e 80 a capacidade computacional das empresas aumentou 100%. Não, desculpa, aumentou 100 vezes. 100 vezes em 10 anos. Tá. De 1970 a 1980... A implementação de computadores e a capacidade deles aumentou 100 vezes. Tá bom. Né? Muito, né? Sim. Então imagina a quantidade de investimento, o quanto de dinheiro que você tem que pôr para aumentar 100 vezes em 10 anos. Né? E aí ele reparou o quanto que isso dava de ganhos de produtividade, de quaisquer tipos. Tá Tá bom. Sabe quanto deu? 1%. 1%? 1%.
Então, algo de errado não está certo, não é verdade? Verdade. Né? Então, aí o Eric cunhou esse trabalho, né? Depois o Robert Solow pegou isso aí, né? Também estava discutindo, e aí ele cunhou uma frase que depois deu origem ao paradoxo de Solow, né? Que a frase é a seguinte, abre aspas. Você pode ver a era dos computadores em todos os lugares, menos nas estatísticas de produtividade. É isso. A era dos computadores está em todos os lugares, menos nas planilhas de produtividade. Porque não acontece. Sim, né? sim. Então, e isso é uma coisa que acontece muito mesmo. Né? Então, o Solow ele ganhou o Nobel porque ele reformulou um modelo macroeconômico que vem dos anos 40. Ele reformulou depois, dos anos 60, 70, né? Que porque todos os modelos anteriores, mais antigos, cunhavam a premissa, o axioma, de que o crescimento econômico depende necessariamente do capital. Unicamente do capital. O crescimento econômico se dá por meio do capital. Isso é a lógica dos anos 40. Né? Aí o Robert Solow... E aí tem umas equações diferenciais bonitas. O cara na matemática é raro para um economista, mas o matemático entendia bem. Né? Ali, tinha umas equações ordinárias... Tinha umas EDOs bacanas. E aí ele mostra ali, né? Deu um trabalho para ler, mas ele mostra que o crescimento econômico não depende apenas do capital. Ele depende, na verdade, de 3 termos. Que é o trabalho, o capital e a mudança tecnológica. Depende desses 3, tá com bom. pesos diferentes. E esses pesos variam conforme, por isso que é uma equação diferencial. Varia conforme o período e tal. Né? E aí tem um papel importante para o crescimento da desigualdade. Se a desigualdade aumenta muito, afeta também essa tríade do trabalho, capital e a mudança tecnológica. E é por isso que se você associar o crescimento econômico à mudança tecnológica, a conta não fecha. Porque se isso afetar o capital e o trabalho, dá ruim. Né? Então faz todo. É razoável mesmo. Né? Então, só que isso, dentro do povo da TI, né? da área tecnológica, continua até hoje essa lógica de que o crescimento tecnológico implica em crescimento econômico e vice-versa. Não é verdade. Isso é fato, não é verdade. Tá? E aí ele coloca um trabalho fantástico. Ele e os colegas dele criaram um tipo de regressão que é chamado regressão hedônica. A regressão hedônica funciona assim. É um modelo de regressão estatístico normal, só que você coloca outros parâmetros. Eles falam assim, que para você estimar a demanda ou o valor da característica de um bem... Então imagina um carro, por exemplo. O carro ele tem um valor monetário dele, Sim. mas o fato do carro ser um carro não quer dizer que ele é um bem. Ele tem que ter uma demanda por ele. Tá. Então, o carro, para virar um bem, ele tem que fazer parte de um contexto social, econômico, político. Ele tem que ter uma demanda por ele, porque aí ele se torna um produto. E essa demanda, às vezes, é muito maior do que o valor do carro em si. Você agrega outras coisas. O seu trabalho ajuda tanto a aumentar demandas, quanto a aumentar o valor dos bens. Né? E aí o Robert Solow coloca uma coisa interessante, que ele fala, essa regressão hedônica, quando você pega o valor do carro e decompõe em partes... Que seria quanto o carro custa de verdade, qual o valor da demanda, qual o valor do sentido do carro e tudo mais. Aquele cálculo que foi feito, que a capacidade computacional aumentou 100 vezes em 10 anos e a produtividade 1%, quando ele recalcula usando a regressão hedônica, na verdade teve uma perda de 8%. Quanto mais aumenta a capacidade computacional, diminui, a gente tem prejuízo mesmo. Caramba! Por quê? Então quer dizer que tem que ter outras frentes que amortizem essa perda. Essa perda do gasto tecnológico, do investimento tecnológico. Tem que ter coisas que amortizam essa perda. E aí ele chama isso de efeito front office. Tem o back office, né? Que é o computador, tem o front office. Então, o que gera lucro, assim, né? Pra amortizar isso? É a sua área. Por isso você fez certo de deixar de ser programador e ir pro marketing, né? Porque é o front office, é o contato com os clientes, são as vendas, o marketing, os serviços. É isso que alavancou o bagulho, né? Então o back office, na verdade, dá prejuízo. Então, tem todo um movimento de serviços, de marketing, então, para tentar gerar a demanda pela inteligência artificial para, na verdade, amortizar as perdas que ela gera, economicamente. Isso aqui é discussão de Faria Limer, tá? E não tem nada a ver com o PCC, verdade seja dita, tá? Isso é importante. Então, na verdade... Boa parte da discussão sobre inteligência artificial, além da parte técnica, que é muito legal. Por exemplo, os caras que criaram o Lotus 123, o Excel, você não vai falar que os caras não é cabeça. Porra, né? A ferramenta é fantástica, né? A questão é o hype. Assim, existe uma demanda pelo Excel? Existe. Só que essa demanda não é só o valor do Excel, tem outros agentes ali que você coloca. Tem que ter um front office. Eu tenho que chegar pra você, quem? Você não pode mais fazer suas planilhas no papel de pão. Ah, mas eu gosto do meu papel de pão. Não, mas você pode fazer umas coisas a mais. Tem que te vender a necessidade.
Entende? Tá? E na verdade essa necessidade que você... Não, então tá bom, vou comprar seu Excel porque eu acredito que ele vai fazer melhor do que a planilha que eu faço em casa. Né? Você compra o Excel na verdade e aí você paga um custo a mais do que ele vale para amortizar o custo de criação dele. Que está sendo amortizado há décadas. Hoje o Excel se paga, mas nas primeiras décadas ele não se pagava. Né? Entendi. Então as empresas de tecnologia têm que manter esse hype para poder injetar dinheiro para elas criarem coisas para depois ter a amortização. Claro. Percebe? Faz sentido. Então, essa coisa agora que a gente tem de inteligência artificial, papapá, você tem que criar uma bolha. Tem que criar uma bolha, de fato, mesmo. Tem que criar uma bolha, por quê? Porque a gente tá com um prejuízo gigante. Tá com um prejuízo enorme, a liquidez é enorme do bagulho. A insolvência, né? Porque se não tiver esse hype, o negócio não se paga. E mais, para você continuar usando o GPT do jeito que tá, né? E para escalá-lo, né? Para o negócio escalar, você vai ter mais gasto ainda. Sobretudo os gastos com data centers, o custo de energia, de água, esses são os gargalos, né? Esses são os gargalos gigantes que ninguém fala, né? Ou pouca gente fala, né? Temos um problema. Percebe que esse é o contexto? E aí isso conversa totalmente com o nosso Naruhodo sobre o duplo sobre robôs, né? Então, onde que tá o front office agora? Na sua época lá, quando você era garoto, o front office era fazer você gostar do Excel, né? Do 1, 2, 3, o Excel. Pá. Aí agora a coisa avançou, o Excel já se estabeleceu, já se pagou. Aí agora aparece a inteligência artificial, é uma outra onda com uma outra demanda de custo, né? O paradoxo de solo estralando também, né? Agora precisa entrar caixa para poder amortizar a perda que foi vultosa, né? Aí eles estão investindo. Quanto que o Google tá pagando, a Meta tá botando de dinheiro lá para comprar terra, data center, água, vai acabar com todos nós, né? E tudo bem. Não é tudo bem, mas tudo bem. E aí, qual que é o próximo gargalo agora? Como é que você faz para amortizar? É a robótica. É a robótica. Por quê? Se eu coloco um robô pra você com uma inteligência artificial dentro e coloco ele em contato com você, e é totalmente o argumento que a gente faz no Naruhodo duplo sobre robôs, né? Eu crio a necessidade em você de novo. Você não vive mais sem Excel, Ken. Você não vive mais sem Excel. Eu sei, né? É a mesma coisa. Eu quero criar essa perenidade do produto, né? E aí, só que qual que é a diferença, por exemplo, do Excel e o GPT, por exemplo, o Gemini, é a mesma coisa, né? É o front-end. Em vez de ter uma pessoa que conversa com você e cria em você a necessidade, eu tenho um robô que faz isso, que é o algoritmo, que é o front-end do algoritmo. Então não tem mais um vendedor que bate na sua porta, você não quer um Excel? Ou te manda um e-mail, né? O próprio GPT faz isso por conta própria. Isso é criado, é deliberado, tá? É deliberado. Os LLMs, eles existem desde os anos 90. Assim, a matemática surgiu em 91, né? A primeira implementação como chatbot ali surgiu nos anos 2000. 2000 já tinha, né? Só foi ganho de escala e tecnologia só. A revolução foi mais computacional do que estatística, porque já estava resolvido, tá? Mas para você conseguir escalar, você tem que injetar muito dinheiro. Agora que eles estão começando a ganhar de volta. E aí você tem que ter uma demanda de mercado, e aí todos os seus amigos lá que ficam trabalhando com inovação, na verdade, trabalham para essa merda ideológica, né? Que é ficar falando, é a revolução, é a revolução. Não é. É a mesma coisa do Excel nos anos 80, sabe? Não é a revolução, é a reprodução com uma escala maior. Sim, tá? sim. E desgraça dos seus amigos também, meu Deus do céu, meu Deus, eu fico doido. Por que não lê os artigos? E tem os amigos da sua idade que cresceu com Excel, gente. Como é que não lê os artigos dos anos 80? Ai, eu não entendo, né? Só que aí temos problemas, porque o que acontece? Como agora o front office não é mais analógico, porque não tem uma pessoa que fala com você, agora é a máquina totalmente, né? E ainda mais por meio do celular, que você fica entrando em contato o tempo inteiro, né? É muito mais fácil naturalizar o uso, né? Tanto é que, e você deve ter ouvido isso falar muito, né? Você fala assim, temos que regular as redes sociais, beleza. Então as pessoas têm que usar menos redes sociais, tá? Tem muita gente que fala, mas isso é impossível, né? É impossível não usar tanto rede social. Não é impossível. Do mesmo jeito que você aprendeu a usar, você consegue desaprender. Só que você não é capaz de se imaginar sendo uma pessoa que usa menos. Porque é uma realidade completamente diferente. Isso está para ser construído. É claro, por isso que você não imagina. Porque você não sabe, né? Por exemplo, você imagina no passado você ser uma pessoa com 10 quilos a mais. Sim. Né? Mas você se imagina com 10 quilos a menos? É meio difícil. Entende? Tá no processo. Entende? É isso. Você não consegue antever. Né? Então o que você tem que trabalhar? Você tem que trabalhar no seu comportamento cotidiano. Na mudança dos seus pequenos hábitos. Né? E aí tem a ver com o e-mail da Joana.
né? O e-mail da Joana, minha colega psicóloga, né, que dá aula. E eu só discordo de uma coisa do e-mail dela, que ela pede a IA para fazer análise de dados. Não é para fazer análise de dados, isso é ranço do raio do Skinner, que não gostava de estatística. Faz você mesmo sua análise, tá? Não delega pro GPT porque ele faz errado conta. E é verdade, tá na arquitetura dele, ele não sabe fazer conta. É que psicólogo, né? Nossa formação de psicólogo é tão ruim, tá? Então, assim, eu uso muito o GPT, por exemplo, para fazer tabelas. Sabe? Pega os dados, arruma na tabela. Poxa, o trabalho que eu ia ter para fazer uma tabela, ele me ajuda muito nessas coisas, tá? Mas eu não deixo fazer o cálculo para mim, não. Eu faço. E várias vezes eu já fiz o cálculo na mão, fiz no Excel mesmo, fiz com ele e dava errado, tá? Ele faz conta errada. Então isso é importante. E erra às vezes umas contas. Até umas integral. Vai calcular uma integral simples, ele faz errado, tá? Então tem que tomar cuidado. Não é assim, não. E aí, indo pros e-mails dos ouvintes, assim. Isso é importante, primeiro, criar esse argumento que eu criei, tá? Do paradoxo de Solow, que, na verdade, o aumento da tecnologia não necessariamente leva a um aumento da produtividade, muitas vezes é menos. Então, na verdade, tem um prejuízo aí que você tem que amortizar. E a amortização desse prejuízo se deve, sobretudo, ao front office, que é a área de contato com o cliente, marketing, vendas e serviços. É isso que amortiza o custo da tecnologia. Tá. Então, a mudança tecnológica pode levar ao aumento da economia? Pode. Quando é associada a partir do equilíbrio do capital e do trabalho. Então, se você acabar com os trabalhos, a mudança tecnológica gera custo e não lucro. Certo. Gera custo. E aí você tem que amortizar de outro jeito. Seja abrindo mão do capital, seja melhorando os trabalhos. Então tem que ter essa dinâmica aqui, tá? Então, de novo, eu não vou ficar entrando nessa discussão imbecil de capitalismo versus socialismo. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Pode ser que a gente mude nosso sistema social? Pode, mas vai ser daqui a anos, né? A questão é o que a gente pode fazer agora, tá? Se a gente propor um sistema mais equilibrado da tecnologia do capital com o trabalho, já diminui bastante a desigualdade. Já começamos a trabalhar no sentido de mudar agora as condições sociais para ter outros tipos de mudança mais perenes, tá? Então, esse negócio de revolução, a minha grande bronca com o pensamento do povo do socialismo e tal, é a questão da revolução. Eles definem isso muito mal. E eles definem do jeito do século XIX, que é guerra e ficar matando gente. Isso não vale a pena. Matar por matar, vai matar de qualquer jeito. Melhor que seja uma transição, sabe? E essa transição bem mais pensada, tá? Isso é importante. Voltando nos e-mails dos nossos ouvintes, né? Tem uma analogia boa de fazer, assim, que diz respeito ao nosso próprio corpo, tá? Por exemplo, imagina que você faz musculação com frequência, e aí você aumenta a sua massa muscular, você fica mais forte. Perfeito. Tá? Aí imagina que você fica um tempo sem treinar. Por alguma razão. Você perde essa massa. Sim. Tá? Quando você volta, você recupera mais rápido. Mas você não consegue logo, manter. Sim, Então, essa que é a ideia. O nosso corpo ele tem uma tendência à autorregulação. Ele não vai manter um recurso extra sem precisar. Sim. Porque é gasto energético. Claro. Né? Então, isso vale exatamente para o comentário que eu gostei muito que ela falou, que o IA sendo usado a serviço da preguiça. Sim. Faz sentido ele ser usado, ele facilita muito, né? Só que é exatamente esse mesmo argumento. Ken, você é muito preguiçoso por usar o Excel em vez de fazer uma planilha no papel. Você é muito preguiçoso, sabe? Não, facilita mesmo, né? Então, para algumas pessoas pode ser relacionado à preguiça, para outras pessoas pode ser relacionado a um ganho de eficiência. Depende muito do contexto, tá? Você não pode falar que todo mundo que usa GPT, por exemplo, é preguiçoe. Depende do contexto que você está usando. Perfeito. Se você usa o GPT para fazer o seu trabalho da faculdade, que você não vê nenhum sentido, porque seu curso é uma merda, aí faz sentido, todo sentido você ser preguiçoso. Todo sentido. Agora, basicamente a formação de psicologia é assim. É uma porcaria, né? E é claro que as pessoas, do mesmo jeito que você compara a psicologia para saber se o Naruto tem síndrome de Édipo, você usa isso para fazer trabalho na faculdade, é complicado mesmo, né? Então... Porque, de verdade, se você fizesse um curso de psicologia sério, e a gente tem o Naruhodo sobre isso, os desafios da psicologia no Brasil, eu não ataco o psicólogo, eu ataco a psicologia. A formação em psicologia no Brasil é uma vergonha, em média. O tá? psicólogo, na verdade, dá nó em pingo d'água, né? É meio difícil. Não, porque a formação é ruim, ela é dividida nas escolas e não na formação em métodos e tudo mais. Quando você faz, de fato, uma graduação focada em métodos, você vai usar o GPT para te ajudar. Para organizar dados, para reunir coisas, para sistematizar. Mas as perguntas têm que vir de você. Porque se você entende o método, você sabe como perguntar a ele. Sim. Entende? Então, por exemplo, Kim, tem pessoas que têm um uso tão limitado do Excel, até dos atalhos de teclado, sabe? Que a pessoa acha mais rápido escrever a tabela no papel do que digitar no Excel. Você concorda?
né? A partir do momento que você sabe um pouquinho, sabe? Tipo uns Ctrl-V, Ctrl-C, uns Ctrl-S e tal, já facilita bastante. Ou seja, a partir do momento que você tem um mínimo de ontologia, você começa a perceber a eficácia do negócio. E você deixa de ser preguiçoso. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Tá? Então, assim, você quer melhorar o uso dos alunos por parte da IA, melhora o raio da graduação, sabe? Faz o aluno estudar de verdade. Tipo, faz o aluno ficar feliz de tirar 7,5. Sim. Né? E não fazer o aluno ter uma ponderada 9,5. Né? Porque aí não é aquele genial. O curso é uma droga, sabe? E isso é um problema. Tá? Então, isso é importante. Esse é um ponto importante. Tem um outro detalhe, que aí são os artigos mais atuais. Tá? Tem alguns artigos, eu coloquei três na descrição, que são de 2025, que são artigos que esses me preocupam mais. Tá? Que eles chamam de... Ainda isso não é cunhado na literatura, né? Mas eles chamam de psicose induzida por IA. Tá? E isso é uma coisa que está crescendo, né? Que é muita gente usar o GPT, o que quer que seja, para fazer terapia. Tá? Isso não é terapia. Por definição, não é terapia. No Naruhodo, eu criei o argumento para isso, o início, no Naruhodo sobre videogames e saúde, né? Se videogames ajudam a curar doenças, o 435, tá? O que acontece? Isso também tem uma ponte com o e-mail do nosso primeiro ouvinte aqui, do segundo. Não, do terceiro, que é o Anselmo, né? Que ele fala, o Altair que eu realizo na minha mente, com as poucas informações que eu tenho, é assim viajandão como às vezes sou. É exatamente isso que o GPT faz. Uhum. Exatamente isso. Ele retroalimenta suas crenças iniciais. Né? Ele não te contradiz. Exato. Sabe? Ele não coloca as coisas em perspectiva. Ele não tem uma noção da memória contextual e a memória não cronológica, mas lógica dos eventos do jeito como você imagina. Uhum. Né? Ele, apesar de usar linguagem, ele não é estruturado pela linguagem. Isso. Ele usa a linguagem como os tokens. Ele é estruturado por meio de um algoritmo que chama regressão logística multinomial. Uhum. Essa é a estrutura de um algoritmo básico do GPT. É uma regressão logística multinomial. Ele usa a linguagem como tokens para criar as associações e depois gerar as previsões. Tá? A gente não é assim. A gente não tem um modelo de regressão na cabeça. Tá? A gente é estruturado pela linguagem. A noção de sujeito. Né? A nossa noção biológica, não. Enquanto biologia, a gente tem a fala, né? E essa fala gera o sujeito, que é a partir da interação da fala com o ambiente, você gera a língua, e essa língua é um efeito do ambiente sobre você. Né? E aí esse sujeito com uma língua, ele gera uma identidade estruturada por uma linguagem. O GPT não é isso. Não é. Tá? Então ele não tem como te acompanhar, ele só vai te retroalimentar. Certo. E aí, se você já é uma pessoa, e aí tem o Naruhodo sobre solidão, tem 2 Naruhodo sobre solidão, né? Um duplo e um simples sobre solidão. Tem o Naruhodo por que é mais difícil fazer amigos quando a gente fica mais velho e tal. Então a gente está numa situação em que as pessoas estão cada vez mais sozinhas. Né? Passam mais tempo sozinhas, sozinhas fisicamente, né? Então, por exemplo, a gente se conversa online, né? Mas mesmo o contato analógico é muito reduzido hoje em dia, para boa parte das pessoas que vivem em cidades, né? Então, às vezes, para dar conta dessa solidão, você lida com o GPT mesmo, conversa com eles. Só que ele sempre vai te reafirmar, né? E aí, se você já tem algumas lógicas de percepção um pouco distorcidas, isso não é uma causa material necessariamente, não é porque você tem uma doença psiquiátrica. É pelo próprio fato de ficar sozinho. O próprio fato de ficar muito tempo sozinho, sabendo que nós somos organismos sociais, você começa a ruminar e repetir certas crenças sobre você que não tem validação externa. Por exemplo? Por exemplo, eu vou inventar. Que eu me acho um droga, eu me acho muito zoado. Só que eu acho comigo mesmo, eu falo isso pra mim mesmo. E em geral é isso, é meio autodepreciativo, assim. Depende, varia muito, tá? Às vezes pode ser em relação ao que você acha de você mesmo, ou coisas que aconteceram, coisas do tipo. Ok. Né? Só que aí se eu falo isso pra você, você pode falar, mas não é bem assim, veja tal coisa. O GPT não vai fazer isso. Certo. Ele não vai fazer isso. Ele não vai puxar. Ele até pode falar, lembre de situações felizes, mas eu não lembro. Sabe? Mas você me conhece. Você tem o GPT, o meu GPT. Entendeu? Certo. Você tem uma memória ontológica e lógica dos eventos. Né? Isso o GPT não vai construir. Não tem como construir. Ele só fica reafirmando. Né? E aí, assim, um dos trabalhos mostra que para pessoas que já têm uma tendência, aí é causa material, já tem uma tendência a transtorno dissociativo, o GPT piora. E piora muito, e piora rápido.
tá? Aí daqui a pouco a pessoa começa a sair de casa, não volta mais, sai andando, tá? Isso é grave, tá? Mas, e aí tem um trabalho fantástico também, tem um estudo feito em 2015, que depois foi reproduzido, mas o de 2015 é melhor, que eles pegaram um grupo de pessoas e deram um questionário com 12 perguntas para essas pessoas. Falaram, ó, vocês vão responder essa pergunta toda semana. Toda semana respondem esse questionário para mim, online, né? Toda semana por 4 meses. As pessoas responderam lá 4 meses e tal. E aí, algumas dessas perguntas eram assim, você ouve sons? Por exemplo, quem você ouve vozes? Pensa nos últimos 4 meses. Não, pensando nos últimos 4 meses, não. Eu já ouvi vozes. Uhum. Por exemplo, eu já ouvi vozes. Né? Só que aí, por exemplo, vou até pedir pro Reginaldo fazer um exemplo. Coloque uma musiquinha muito comum, tá? Então, assim, ele vai colocar uma musiquinha muito comum, que todo mundo conhece, vai tocar por 5 segundos. Uhum. Vamos ver o que acontece. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and... Então, o que acontece? A gente tocou a musiquinha, né, dos Beatles, e depois 5 segundos em silêncio. Vai ter pessoas que vai completar a música. Quando tá muito acostumado a ouvir. É a pareidolia. A gente tem o Naruhodo sobre isso. Sobre pareidolia. Uhum. Tem pessoas, às vezes, que ouvem um som do ambiente e completa na cabeça. Isso é totalmente normal. Mas é uma alucinação. Mas é totalmente normal. Tá? Agora imagina se você passa muito tempo sozinho. Você vai começar a lembrar muito mais dessas vezes que você completou do que outras coisas. E aí vai gerar uma coisa meio persecutória. Que não é uma doença mental, é gerada pelo ambiente, pelo contexto, tá? E aí, nesse artigo de 2015, eles fizeram um estudo disso, né? Você ouve vozes e coisas do tipo, 82% da amostra ouve alguma voz. 82%? 82%. E não era de esquizofrênicos, é isso? Nada, não, população normal, comum, tá? Todo mundo ouve a voz alguma hora. É que você tem medo de admitir, azar o seu, sabe? Mas você ouve um som, você completa... É normal. Do mesmo jeito que você vê uma coisa que parece uma ilusão, é outra, sabe? Do mesmo jeito que você sente o gosto de alguma coisa, você completa, você ouve também. Certo. A gente tem essas alucinações o tempo todo, tá? Então, os estudos de prevalência na população mostram em torno de 16% da população ouve vozes com frequência. Certo. Só que não é aquela voz assim de vai mandar matar o cachorro, não é isso, tá? Mas ouve. O problema é que o GPT, associado a um contexto de solidão, ele reverbera muito isso. E aí predispõe você a sintomas psiquiátricos mais graves depois. Entendi. Ele é um desencadeante. Você acha que ele tá te ajudando, ele tá piorando a situação. Esse é o maior problema. E a culpa é do front-end do bagulho, do front office. Né? Por quê? Porque, na verdade, o GPT, ele é feito para te vender coisas. Né? Imagina um vendedor que te trata mal. Você não vai te vender nada. Né? Então, esse é o negócio. Você olha pro GPT como se fosse como se fosse um amigo ou um terapeuta, na verdade, ele vê você como um fornecedor. Alguns, inclusive, testemunham que é uma percepção de que o ChatGPT é puxa-saco. Mas quem é puxa-saco também? O vendedor. Né? Volta na lógica lá do Robert Slow, sabe? Do que ele mostra. O que gera amortização do custo da tecnologia é o front office. São serviços, é isso. Só que em vez de ter alguém batendo na sua porta, ou uma igreja lá batendo testemunho de Jeová pra te chamar pra alguma coisa, agora é o GPT na sua casa. Certo. E você intencionalmente dá sua atenção pra ele. Olha que legal. Antes não, você mandava a pessoa embora, né? Agora não, você quer que ela fique. Fingia que não tinha ninguém em casa, né? Não é uma desgraça essa coisa do consumo? Uma desgraça. Tá vendo? Então, assim, é uma coisa imbricada. É uma coisa imbricada mesmo. E na verdade, isso é o que eu defendo, assim, especialmente em vários episódios a gente constrói, que uma forma de se liberar disso é observar seu próprio comportamento. Né? Observar o seu comportamento individual mesmo. Né? Então, como que você pode ser um indivíduo mais cônscio? Por exemplo, do efeito disso, né? Temos os e-mails dos nossos ouvintes falando do efeito do GPT para criança, para telas e coisas do tipo, né? Então tem o comentário da Ana Brandão, que é muito importante, que os alunos ficam ouvindo muito audiobook porque tem preguiça de ler. E aí uma coisa muito óbvia, você não nasce lendo, você aprende, né? E do mesmo jeito que você aprende, você desaprende, sabe? Então, assim, o problema é o tempo que você gasta não lendo. E aí tem a ver com o nosso Naruhodo sobre jejum intermitente, né? Que eu explico ali a ideia do princípio de Premack. Né? Quanto mais tempo você passa fazendo uma coisa, menos tempo você passa fazendo outras, porque é 24 horas do dia para todo mundo. Claro. Né? Então, se você passa muito tempo no GPT ou no audiobook, você vai passar menos tempo lendo. Sim. Então, o que você tem que reforçar? A leitura para as outras coisas diminuírem. É uma coisa de economia do tempo.
tá? A questão, tem a economia financeira, tem o mercado, tem o capitalismo que gera desigualdade, blá blá blá, tem tudo isso de fundo. Esse é o contexto de fundo, distante, que a gente não resolve muito. E não adianta ficar atacando aquilo, porque você vai ser o Don Quixote batendo no... Assim, do ponto de vista político, quando você for ter suas decisões políticas, aí tudo bem, porque isso afeta o longo prazo. Mas do ponto de vista individual seu, não afeta nada. O que você tem controle? Do seu próprio comportamento. Então, a ideia é você reformular seu comportamento de consumo e a economia do seu tempo. Certo. Né? Então, como é que você faz? Você obriga os moleques a ler mais. Você vai lendo, sofre no começo, igual fazer exercício. É um saco. Mas depois você vai acostumando porque você vê os benefícios. Né? É o princípio do melhoration que a gente discutiu ali no Naruhodo sobre jejum intermitente. E aí, pra começar a fechar, né, eu comecei a me interessar mais, assim, principalmente por causa do nosso episódio sobre arte, né, o efeito da arte sobre nós, né? Eu falei, não, eu não vou ficar seguindo muitos artistas, mas eu vou começar a ler mais coisas sobre arte, assim, né? Tá. Mesmo. E aí, de pessoas atuais, né? E aí eu achei uma artista que eu adorei, que é uma artista que chama Xiang Yu-Hen, né? Inclusive ela fez deu uma palestra, fez uma apresentação no Instituto Tomi Otaki, e ontem, e eu fui ver. Nossa, que fantástica, né? Eu troquei ideia com ela. Poxa, que pessoal. Eu falei, pô, bacana ter te conhecido. Que da hora, né? Ela tem um trabalho, assim, todo abstrato, assim, muito interessante. E aí ela me deu... Dedico esse episódio a ela, na verdade, a Xiang Yu-Hen. Foi muito legal. Porque ela colocou umas reflexões muito interessantes que eu não tinha organizado e ela me ajudou a organizar, né? Foi muito importante. Que quando você, assim... O que você faz? O tempo é uma coisa que a gente não controla. O tempo a gente experiencia, né? Você distribui seus comportamentos no tempo. Qual é o único comportamento que você faz durante o tempo todo? Tem um comportamento, que é respirar, né? Respirar é uma coisa que você faz o tempo todo. E a gente tem vários Naruhodo sobre esse efeito da inspiração e expiração, vários. Por que sorrimos, por que suspiramos, por que que a gente olha pra cima, aquele sabe? Por que espreguiçamos, né? Porque bocejamos. A gente tem que esse comportamento de respirar, ele gera vários outros comportamentos, assim, que as pessoas acham muito simples e não reparam, tá? Vale muito a pena ver essa sequência de episódios também. Eu deixei um na descrição que gera como hub para todos os outros, que é o Por que suspiramos, que engraçadamente é um dos menos ouvidos, porque as pessoas não reparam o potencial que isso tem, né? E a Xiang me ajudou a sacar isso, né? Que ela me falou uma coisa muito bonita, que vem de um artista chinês também, né? Que fala assim, que toda vez que você inspira, é como se você dissesse obrigado. E toda vez que você expira, é como se dissesse até logo. Tá? Pensa um instante. Você inspira e expira, né? Então, obrigado, até logo. Né? Então, quando você inspira, você tem um fenômeno mais forte, porque o ar entra. Você gera uma pressão positiva, seria o yin. Né? E quando você expira, você joga o ar usado para fora, que é o yang. Né? E você tem um decaimento da energia. Então, quando você inspira, você tem um ganho de energia e o decaimento você na inspiração, né? E aí ela comenta que existe uma relação inversa entre vitalidade e significado. Quando você inspira, é a vitalidade, você está se preparando, é a vitalidade, né? E quando você fala, é o significado que sai a partir da vitalidade, né? Nesse sentido, toda fala, inclusive a poesia, é feita pela expiração. Certo. Por exemplo, o episódio, toda vez que eu falo, eu estou expirando. Né? Logo, o substrato de todo fazer é a morte. O substrato de todo fazer é a morte, jogar a energia para fora. Né? Porque ele é feito a partir de um ar que já foi utilizado. Perfeito. Não é bonito? Não Poético, hein, Altair? Não é? Então, e por quê? Porque esse exercício de colocar o ar e colocar para fora, né? Da vitalidade, do significado, de inspirar, pensar e falar, é aquilo que você distribui no tempo. Só que quando você delega esse exercício de respirar para o computador por meio da preguiça, por exemplo, que é uma necessidade nossa para poupar energia, né? O problema é que você está delegando para uma entidade que, na verdade, só quer te controlar e te prender mais. Então, você tem uma involução da sua capacidade cognitiva, tá? Mas você colocar só a culpa no GPT não é a causa. A causa é o contexto. É o contexto. É possível ter uma sociedade que existe o GPT e as pessoas sejam saudáveis? Sim. Quando você aprende, igual o Excel, quando você aprende a ontologia do uso da ferramenta, né, e deixa de usar para preguiça e passa a utilizar como uma alavanca para aumentar as suas potencialidades. Sim. A metáfora que eu faço é, por exemplo, imagina uma alavanca que você quer levantar uma pedra.
Aí você coloca um ponto de apoio, põe uma outra pedra, coloca a alavanca e levanta a pedra, que você não conseguiria levantar sozinho, né? Então, aí eu estou usando a ferramenta para me dar eficiência. Legal. Mas eu só tenho isso porque eu coloquei a pedra ali. Eu sei que o ponto de apoio é necessário, né? Outra coisa é eu pegar a haste que eu usei como alavanca, fincar no chão e colocar numa rede, para ficar deitado, para me facilitar. Nada contra ter os dois usos, mas a questão é ter um uso mais equitativo disso, né? Então a fala da Shang Yu Ren é muito importante, que o substrato do fazer é a morte. Cada vez que você faz alguma coisa, cada vez menos que você está fazendo, né? Aquelas frases desmotivacionais, né? Cada dia a mais é um dia a menos. E é verdade. Sim. É verdade. Então o que você está esperando, desgraçado? Entende? Não adianta ficar brigando com os outros, batendo no universo. Não adianta. Sabe? Você controla o seu próprio comportamento. E aí você começa a ser um bom exemplo a partir do bom uso da inspiração que você faz, agradecendo pelo ar e esperando o retorno do ambiente toda vez que você inspira, que é a produção a partir do significado por meio da sua vitalidade. Não é legal, Kim? Muito legal, perfeito, poxa, perfeito. Arte serve pra alguma coisa às vezes, né, Kim? Poxa, bacana. Muito bom mesmo, né? Então, assim, fechando o episódio, né? Espero ter respondido as perguntas de todos os nossos ouvintes, mas fazendo um fechamento geral, a inteligência artificial, do jeito como ela é feita hoje, afeta a nossa capacidade cognitiva. Seja gerando doença mental, numa fração da população que tem tendência, causa material, a ter problemas psiquiátricos, ou tem uma vida que condiciona problemas psiquiátricos, mas o GPT catalisa isso mais, que é por meio da falta de relacionamentos sociais. Tá? Isso por um lado. Além disso, quando a gente não vê sentido no trabalho que está fazendo, claro que a gente quer ganhar tempo sendo preguiçoso. E aí você vai usar a IA para ser preguiçoso mesmo. Faz parte. Tá? No entanto, conforme você desenvolve a ontologia das pessoas no sentido de entender a ferramenta, elas podem usar isso como uma alavanca para ser ainda mais produtivas nesse sentido. Não necessariamente para o capital, né? Que isso o modelo do Solo mostra muito bem. Não necessariamente para o capital, mas para o trabalho. Né? Para alguma atividade que ela vê interesse. E aí você vai ter, de fato, o efeito positivo da mudança tecnológica. E isso vai ajudar a amortizar os custos desmedidos do investimento desenfreado em tecnologia sem necessidade real, além de aumentar a IPO de stakeholders. Concorda, Kay? Sim. Né? Então... Agora, o capitalismo tá sempre ali batendo a porta, hein, Altair? O tempo todo. Não, o capitalismo muda o tempo todo quando muda o interesse dos agentes. Né? Esse é o negócio. Mas, de novo, o capitalismo precisa mudar. Mas essa mudança não precisa... A gente tem que redefinir o que é revolução. A revolução... E aí, de novo, é o problema do povo das sociais que não entende psicologia. Só que eles vão na psicologia e o curso é uma merda. Né? Então não tem muito o que fazer. Falta a contribuição da psicologia na discussão. A revolução é cotidiana. Ela tem que acontecer dia a dia, em você. Eu não concordo com o Durkheim, que só mexendo nas forças sociais, os indivíduos que se lasquem. Não concordo, tá errado. Está errado mesmo. Você acredita na mudança individual? Totalmente. Individual, coletivo, individual mesmo. Porque você é o único espectador de você mesmo. Né? Essa mudança individual gera... Quando você não é um bom falador, mas é um bom exemplo... A mudança, você pode não ter a autoria da mudança. Tipo, eu não sei se a mudança aconteceu por minha causa. Tá. E não interessa. Não interessa. E não sabe também se a história vai reconhecer como o grande fator. Dane-se. Totalmente dane-se. Mas a questão... E aí é o nosso Naruhodo 415, né? Que é se subir escadas muda problemas psiquiátricos. Não quero seguidor, like, porra nenhuma. O negócio é não parar. É isso. E daí a importância do protocolo galinha. O protocolo galinha, na verdade, é o meio disso. De você... De novo, não precisa acreditar em mim. Pega o protocolo galinha, faz. Vai fazendo. E não precisa contar pra ninguém. Não precisa botar na internet. Fiz protocolo galinha. Dane-se. Só faz. Certo. A pedrinha é jogada no lago. E a coisa vai mudando devagar. A gente vai morrer e não vai ver o resultado. Eu já sei disso como cientista. Boa parte das coisas que eu fiz, eu não vou ver. E tá tudo bem. Eu acho que esse é um dos principais obstáculos, né? Não, pro ser humano médio, assim. É essa coisa de não conseguir... vivenciar os resultados, né? Exato. Então, exatamente. E aí o que acontece? A gente precisa de um jeito de adiantar o processo. Guerra. Pra ter autonomia, pra achar que é importante. A gente é insignificante. Naruhodo 404. A gente é insignificante. A gente não é herói de nada. Sim. Porra, grande Ernst Becker. Né? E é isso que teve que ser. O caminho é esse. Desculpa. O que a gente vai fazer? Eu não tenho culpa que a gente vive pouco. A gente foi selecionado pra passar o gene pra frente. A gente é o receptáculo dos nossos genes. Okay, desculpa. Os momentos eternos são esses momentos que a gente conversa. Vê quantas horas a gente já conversou, né? Só nos episódios. Muitas. Então,
Imagina se converter isso em dinheiro. Dá muito dinheiro. É Né? verdade. Não dá muito dinheiro. A gente perdeu dinheiro lascado. Né? Mas ninguém se importa. Nem eu. Então, é isso. Joga as garrafas no mar. É isso. Sabe? Não queira retorno, ok? Não queira. Tá Se você certo. quiser retorno, no máximo você vai ganhar um M lá, aqueles prêmios de publicidade lá. Aí você junta eles lá e queima tudo e faz um molde, faz alguma coisa de metal lá com aquilo. Tá certo, então, tá aí. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.